amores do segundo ano, sejam muito bem-vindos à nossa aula de literatura. Na aula de hoje vamos falar sobre um tópico que eu aguardo o ano inteiro. Vamos falar sobre um tópico de muita resistência, de muita luta e de muito significado. Vamos falar sobre a poesia marginal. Vamos falar sobre essa poesia que falou, que debochou, que ironizou a ditadura militar. Vamos falar desses poetas que serviram como linha de frente, mas uma linha de frente muito inteligente. Por que essa linha de frente foi tão inteligente? Porque eles não foram diretos, eles deixaram no ar, eles faziam críticas muito sutis, eles faziam reflexões muito sutis. Então esses poetas, esses escritores que pertenceram à poesia marginal, foram escritores que realmente marcaram a nossa história. Então agora prestem bastante atenção, porque eu vou apresentar este contexto histórico, vou falar a respeito das características da poesia marginal e antes disso tudo, eu vou falar como a poesia marginal também é conhecida. A poesia marginal é conhecida como geração mimeógrafo. Por que ela é conhecida como geração mimeógrafo ou geração do mimeógrafo? Porque esses escritores, esses poetas que estavam à margem da sociedade brasileira, eles não tinham editoras para financiarem seus livros, eles não tinham ajuda financeira de ninguém. Afinal, eles eram debochados, eles eram irônicos, eles falavam palavrões, né? Então por isso que a geração, né, essa geração, esses poetas, né, chamados de poesia marginal, eles acabaram utilizando o mimeógrafo. Eles mesmos que publicavam suas obras, eles mesmos que faziam a edição de suas obras, visto que eles não tinham ninguém que financiasse, né, que pudesse financiar as obras deles, né? Então por isso que é mimeógrafo, porque na época nós não tínhamos essa máquina maravilhosa que nós chamamos, né, de máquina, a famosa Xerox que nós falamos, né, mas que na realidade essa máquina de copiar, de fazer cópias, antigamente era o mimeógrafo. E esse mimeógrafo eu falo que é como se fosse uma produção artesanal. Por quê? Porque você colocava a cópia, né, a folha que você queria tirar Xerox, né, só que na época não era Xerox, e aí você tinha que tomar muito cuidado, colocava ali o álcool e você fazia um movimento bem lento ali na máquina para que não borrasse tudo, né? Então esse mimeógrafo serviu como realmente um utensílio, né, para que eles pudessem publicar as suas obras. Então por isso que essa poesia marginal ela ficou conhecida como geração do mimeógrafo, porque eram esses próprios escritores, esses próprios poetas que faziam as suas cópias. Certo, lindos? Legal! Então vamos lá, já sabem como a poesia marginal também ficou conhecida, certo? Então vamos começar agora pelo contexto histórico. A poesia marginal, ela surge no ano de 1970. Então, em 1970, nós temos a poesia marginal surgindo no nosso cenário. Porém, neste ano, nós temos a presença muito forte da ditadura militar, né? Nós tivemos o AI-5, que aconteceu em 1969, então nós temos um período muito turbulento, um período de muita repressão e de muita dor. Por isso que esses poetas, por isso que esses escritores, eles tinham que tomar muito cuidado com as suas palavras, eles tinham que tomar muito cuidado com as suas críticas, porque se essas críticas fossem explícitas, qualquer um entenderia e eles não ficariam aqui para contar história. Então por isso que eles tiveram que ter muita sabedoria para conseguir, né, tecer críticas a esse sistema de uma maneira indireta, certo?
Além disso, nos anos 70 nós temos a presença muito forte da contracultura. Olha a sociologia aí, minha gente! Lembram-se que nós falamos dos movimentos sociais, que nós falamos da contracultura, que a contracultura não são só os hippies, são os punks e todos os movimentos que eram contra a cultura vigente, contra o capitalismo. Então nós temos muito forte, né? Principalmente os hippies, né, que é um exemplo de contracultura. Esses hippies, eles eram contra a cultura vigente, como nós aprendemos em sociologia, espero que vocês se lembrem, né? Então nós temos a presença muito forte dessa contracultura. A contracultura faz parte deste contexto, tá bom, lindos? Legal! E aí vamos falar agora a respeito das características da poesia marginal. Como eu já me adiantei, né? E acabei falando para vocês, a primeira